sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Giovana e eu sou a professora autista. E hoje eu vou fazer um vídeo muito especial falando 7 detalhes muito importantes que você deve observar no seu filho de 2 anos de idade. Antes de mais nada, aquele mesmo ritual de sempre. Clica aqui, curte, compartilha o vídeo para que a gente alcance 1000 inscritos rapidinho. E também escreve aqui nos comentários hashtag e o dia e a hora que você está assistindo esse vídeo, porque eu quero saber como que está sendo entregue para vocês. Se é hoje, meio-dia, da terça-feira, ou se é quarta, quinta, sexta, escreve aqui para mim nos comentários qual dia você está assistindo o meu vídeo. Bom, crianças de 2 anos de idade, ela está num marco de desenvolvimento ali muito importante. E tem alguns sinais bem claros e bem específicos que a gente precisa prestar atenção para saber se realmente existe uma possibilidade de autismo ou de algum outro transtorno do desenvolvimento, né? Então hoje eu vou falar sobre 7 pontos muito importantes que aparecem claramente na idade de 2 anos. Bom, o primeiro dele é uma coisa um pouco mais polêmica, que é o atraso de fala. Não necessariamente o atraso de fala é não falar nada, tá? Porque criança de 2 anos de idade, ela tem que formar frases com pelo menos 2 palavras, por exemplo, bola azul, brinquedo vermelho, carrinho, coisas desse tipo, mas não palavras soltas como ecolalia, que são a repetição de frases, de palavras, de escutas de filmes, que usa em qualquer momento e sem nenhum contexto, tá? Quando a gente fala de a criança formar uma frase pequena de 2 palavras, é na interação, é literalmente formar essas frases falando com você. Então, essa fala é muito importante. O atraso de fala seria a falta dessa interação, desse diálogo com uma segunda pessoa. Eu espero que vocês entendam, porque eu explicando, misericórdia. 2, contato visual. Não é que pessoas autistas não olham nos olhos, não tem nada a ver, isso é um mito, tá? Alguns olham, outros não. O que acontece é que nós temos dificuldade de sustentar o olhar. Quando a criancinha tá lá, até mesmo antes de 1 ano de idade, ela tem o costume de olhar fixamente para os pais e sorrir, balbuciar, conversar. Isso é muito característico de um nenenzinho, principalmente com a mãe, que tem aquele contato, né, mais materno, por conta da amamentação. E, por exemplo, a criança que não tem o autismo, nenhum problema com o desenvolvimento, se você está ali brincando, ela pode olhar para o lado, para algum barulho, né, ou para o pai, e voltar o rosto para você normalmente, porque ela está ali fixa em você, prestando atenção. Quando se tem a suspeita do autismo, não, ela vai olhar. Não estou dizendo de não olhar em nenhum momento ou não passar os olhos. Eu estou falando da questão de sustentar o olhar em você e conversar e balbuciar com você. Então, isso já é uma interação, já é um diálogo que a criança está mantendo com a mãe e com o pai. Então, quando não há esse contato fixo da visão, desse contato de sustentação do olhar, aí sim é bom a gente analisar bastante. 3. Movimentos repetitivos em objetos. Nós autistas gostamos muito de ver as luzes, os movimentos, eles ficarem repetindo, né? A gente tem essa necessidade, eu diria. Então, por isso que a criança gosta muito de pegar um brinquedo, por exemplo, e ficar girando o brinquedo para ver o que está acontecendo e fazer aquilo repetidamente. Ou a rodinha do carrinho, ou a rodinha de alguma coisa e ficar girando, porque aquele movimento ela está prestando muita atenção. Então, a forma que ela está brincando com os brinquedos ou utilizando algum objeto em si, e ser sempre um movimento repetitivo, aquela atenção bem fixa naquele brinquedo, isso é muito importante de ser observado, tá? Isso é um ponto, assim, quase que majoritariamente presente nos autistas. Então, essa necessidade de estar sempre observando. A gente tem esse costume mesmo de estar observando aquele movimento repetitivo acontecendo. 4. Imitação. Sabe quando a gente fala para a criança assim, bate palminha, e você bate palminha e ela bate também? Pisca o olhinho, faz uma dancinha, alguma dessas coisinhas que vocês fazem com os bebês de vocês, com as crianças. Então, o autista ele vai apresentar menos repetição, sabe? Não é que ele nunca vai fazer o que você está pedindo, né, ali na brincadeira.
Claro que ele vai fazer alguma coisa ou outra, mas bem menos do que uma criança neurotípica, né? Uma criança que não tem autismo. 5. As estereotipias motoras, que é os STEAMs. Não tem como falar de autismo sem falar de STEAMs. Isso está sempre presente aqui nos meus vídeos. Então, que são os movimentos repetitivos, né? O flapping das mãos, o balançar, pode ser o mexer os dedinhos, mexer os pés. Nem sempre o autista tem aquele estereótipo de balançar o corpo ou balançar as mãos. É que para criança, às vezes é mais fácil esses movimentos, mas pode ser os dedos do pé, a cabeça balançando, os ombros, né? Os dedinhos, ela pode ficar assim, ó, com os dedinhos. Então, esses movimentos repetitivos motores que sempre está acontecendo, e principalmente em alguns momentos, momentos de felicidade, de euforia, de alegria, é uma forma da gente expressar. Então, a gente faz esses movimentos repetitivos quando a gente está nesse momento de alegria e euforia. Mas também podemos apresentar esses movimentos quando está começando a iniciar uma crise, para tentar regular o nosso corpo. Então, isso é muito válido e tem que prestar bastante atenção. 6. Não aceitar brincar com as outras crianças. Isso acontecia muito comigo e a minha mãe se confundia. Ela até achava que eu socializava, porque eu gostava de estar perto das crianças no parquinho, na escola, mas eu não gostava de falar com elas, não gostava que elas encostassem em mim e nos meus brinquedos, e eu queria que eu brincasse e elas apenas observassem, ou eu observasse elas brincando. Mas nunca acontecia esse diálogo, então é muito importante. Isso é muito importante, porque às vezes a gente confunde o estar perto com o socializar. O seu filho, a sua filha, ela tem esse bloqueio, tipo, ela tá com as crianças, mas ela não socializa de fato com as crianças, não brinca de fato com as crianças. Às vezes ela está no meio das crianças, mas brincando sozinha, não interagindo de forma alguma com as outras crianças, apenas observando, não querendo dividir brinquedos, ou querendo demais o brinquedo da outra criança, mas não de fato brincar com ela, com o brinquedo. Então essas coisas são pontos muito cruciais, afinal, o autismo está ali muito presente na questão da comunicação e interação. Então é muito bom observar isso. 7 e último sinal, mas não menos importante, que é não aceitar mudanças. Desde muito cedo o autista ele vai ser preso nessa questão de fazer as coisas com rituais, de ser as mesmas coisas, o mesmo movimento, as mesmas rotinas, e isso não muda nunca, assim, a gente tem essa necessidade, sabe? Então, por exemplo, você leva o seu filho para a escolinha num determinado caminho, um dia você muda, ele vai saber que você mudou e ele fica agitado, né? Ele não aceita aquela mudança, ou você tá indo para um lugar que você sempre vai, tipo, você sempre vai para a escolinha e de repente naquele dia você passa em outro lugar para levar ele depois. Ele também não vai aceitar. Ou todos os dias ele vai sentar para assistir tal desenho e tomar o cafezinho da manhã dele, e naquele dia não passou o desenho que ele quer e ele fica extremamente angustiado, agitado, incomodado pelo fato de não estar fazendo aquilo que ele sempre faz. Então essas coisas de rotina, claro que criança faz birra, criança quer aqui, né? Quando ela não tem aquilo que ela quer, ela vai fazer uma birrazinha, mas você consegue notar a diferença da birra para a questão de começar a ter uma certa crise devido à mudança da rotina, né? Isso sim tem que se prestar bastante atenção. A criança ela necessita muito daquele ritual e desde muito nova, tá, gente? Isso pode apresentar muito antes dos 2 anos de idade. Então a gente tem que notar e observar todos esses detalhes. Então, gente, coloca aqui nos comentários quanto desses sinais você já observou, tanto no seu filho ou até mesmo em você, lembrando da sua infância, tá? Então, ó, um beijo, até o próximo vídeo. Curte, comenta, compartilha e tchau, tchau!